Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de 1 a 10. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer pela Tua palavra, queremos te louvar, ó Deus, por este momento aqui. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, Pai, iluminando a nossa mente, para que a Tua palavra seja exposta de maneira muito clara e objetiva. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, 2 aos Coríntios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano 56. Corinto também é uma igreja que colocava em xeque o apostolado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era questionado, embora tenha trabalhado muito na divulgação do evangelho ali, ele foi o fundador da igreja de Corinto, mas os irmãos de Corinto estavam mais afeitos às pessoas que adentravam a igreja e que traziam influências muito negativas. Os judaizantes, o evangelho, que nós conhecemos bem, porque já estudamos bastante aqui, os judaizantes. Então, eles preferiam os judaizantes do que preferiam Paulo. Então, em detrimento de Paulo, eles ficavam com os judaizantes. E Paulo, quando escreve esse texto, ele escreve com uma intenção muito clara. A intenção de Paulo era demonstrar, era explicar o quanto ele amava as pessoas daquela localidade, as pessoas de Corinto. Paulo escreve para que eles tivessem certeza do profundo amor com o qual ele amava aqueles irmãos tão preciosos para ele. E Paulo vai trabalhar de uma maneira muito clara e objetiva, mostrando àqueles irmãos, isso serve para nós hoje também, de maneira prática, o seu amor por eles. Como eu costumo dizer reiteradas vezes aqui, o amor, ele, diferente do que a gente pensa, diferente da cultura grega, da filosofia grega, diferente de Hollywood, o amor não é meramente um sentimento. O amor, ele é constituído de ações, de uma postura, de atitudes. O amor, como alguém disse certa feita, o amor é modus vivendi. Ou seja, o amor é um jeito de ser, é um estilo de vida. E o apóstolo Paulo vai mostrar para esses irmãos tudo que estava envolvido no seu ministério. O amor que ele nutria por Deus e esse amor também
que ele nutria pelos irmãos de Corinto. E quando a gente vai olhar para o texto, a gente percebe algumas coisas muito preciosas, embora eu irei falar de maneira muito rápida a respeito dos versículos de 1 a 3, mas o que é importante a gente pensar aqui é que o apóstolo Paulo fala inicialmente que o evangelho finalmente chegou aos mais variados povos. Esse é o tempo oportuno, é a plenitude dos tempos para que as pessoas sejam salvas. É a primeira coisa que ele está dizendo. Não tem aquela história de você dizer assim: deixa eu ficar mais velho para eu receber o evangelho. Eu estou muito novo, muito nova ainda. Eu quero curtir um pouco a vida. Eu quero ir para o carnaval, eu quero ir para os bailes, eu quero viver um pouco, eu quero gozar os prazeres desta vida. Depois, quando eu ficar um pouquinho mais velho, aí sim, eu vou voltar para Cristo, eu vou ser da igreja, eu vou ter uma vida piedosa, uma vida santa. E por que o apóstolo Paulo diz isso aqui? Porque ele sabia muito bem que o amanhã ele é incerto. O dia de hoje é a oportunidade que temos de abraçar a fé com Cristo, em Cristo, de assumir um compromisso com Ele, porque o amanhã pode não chegar. E eu inicialmente diria a você nesta manhã, que se você hoje está ouvindo a palavra de Deus, se Deus fala ao seu coração, se Deus tem falado ao seu coração reiteradas vezes, esse é o tempo oportuno de Deus para a sua vida, para a sua salvação. Nós não podemos deixar passar esta grande oportunidade de abrir a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa muito importante de dizer, e eu colhi aqui uma frase de um homem chamado João Calvino, o grande teólogo da Reforma, o grande nome, grande reformador, e ele escreveu uma coisa muito preciosa, e eu vou ler para vocês agora. Porquanto é um grande desprazer para o coração de Deus, quando sua graça anunciada é recebida com frieza e indiferença. Deu para captar? Vou ler mais uma vez. Porquanto é um grande desprazer para o coração de Deus, quando sua graça anunciada é recebida com frieza e indiferença. Paulo sabia que aqueles que ouviam a palavra anunciada por ele, nem todas aquelas pessoas eram pessoas verdadeiramente cristãs. Paulo sabia que muitos que estavam na igreja de Corinto não eram convertidos de verdade. E Paulo escreve para que eles tomassem consciência, para que eles pudessem perceber a importância de receber essa palavra e assumir um compromisso real com Jesus Cristo. É o primeiro ponto que Paulo aborda aqui nesse texto tão especial. Outra questão que eu gostaria de falar ao coração de vocês, versículo de número 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o evangelho não seja censurado. O que Paulo diz para nós no versículo de número 3? Paulo está dizendo que ele teve todo um esforço, uma conduta, uma postura, para de forma alguma dar algum motivo de escândalo ao evangelho. Você sabe muito bem, você deve ter ouvido algumas pessoas dizerem assim: quando eu olho para os crentes, a última coisa que eu penso é entrar numa igreja. Quando eu olho para o testemunho que os crentes estão dando por aí, eu vejo que eu não devo ser crente também não. Muitas pessoas saem com essas desculpas, e ao meu ver, desculpas esfarrapadas. Mas elas trazem essas desculpas para dizerem o motivo pelo qual elas não querem ser cristãs. E Paulo diz que ele tinha uma conduta maravilhosa. Parece arrogância? Pode ser que pareça aos seus olhos arrogância, mas Paulo tinha certeza, convicção plena, que ele fazia o melhor trabalho, que ele dava o melhor testemunho,
que ele agia com coerência e ele não gostaria jamais de ser um tropeço para alguma pessoa. Então veja a seriedade com a qual o apóstolo Paulo lidava com o ministério pastoral. E não deve ser diferente na nossa vida pessoal. Nós que somos cristãos, onde quer que nós estejamos, nós precisamos dar um bom testemunho. O grande desafio que nos está proposto é o desafio de sermos santos, mas não apenas santos na igreja, mas sermos santos em qual lugar? Sermos santos no mundo. O grande desafio para todos nós como cristãos é de sermos santos no mundo. Eu gosto de uma história que diz o seguinte, já contei aqui na igreja. Numa determinada congregação, o pastor perguntou à sua igreja: irmãos, qual é o lugar mais sagrado? Qual o lugar mais santo do templo? E aí, obviamente, o pastor sabia que não há lugar mais santo nem menos santo no templo. Mas, enquanto ele perguntava, uma irmã lá atrás disse: pastor, para mim, o lugar mais santo do templo é o púlpito. E o pastor perguntou: por que o púlpito? E ela respondeu: porque é do púlpito que a palavra de Deus é pregada. Mas um outro discordou e levantou a mão do lado esquerdo e disse: pastor, para mim o lugar mais santo do templo é justamente os bancos. E o pastor perguntou: por que é o banco? Ou por que são os bancos? E o irmão respondeu: porque nos bancos estão assentados os santos, os homens e mulheres de Deus. E o pastor pensou: boa resposta. Mas depois o pastor virou-se ao final de tantas opções que foram trazidas. O pastor falou assim: o lugar mais santo do templo é a janela. E aí todo mundo: a janela? E o pastor explicou: é a janela porque a janela aponta para a realidade que aquilo que a gente aprende aqui dentro precisa ser vivido lá fora. Eu preciso olhar para a janela e perceber que é lá fora que eu preciso viver tudo aquilo que me é ensinado neste lugar. E esse era o desafio do apóstolo Paulo: dar um testemunho, mostrar às pessoas a beleza do cristianismo, da nossa fé, a diferença que a fé cristã faz na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, não importa qual seja a sua atividade profissional ou atividade intelectual. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E aí, meus irmãos, o objetivo do apóstolo Paulo, diz o versículo 3, é que o Evangelho não fosse de maneira alguma censurado por conta do mau testemunho, por conta da má postura que alguns obreiros estavam dando. Mas como acontece com muitos pastores, preste atenção, veja isso que eu vou dizer para você agora. É muito comum que as pessoas aplaudam os falsos apóstolos do que desejem aplaudir os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros pastores. Geralmente, as pessoas preferem aplaudir os falsos profetas, porque eles são encantadores, eles são sedutores. Mas o servo de Deus, geralmente, é alguém piedoso, é alguém simples. Em muitos casos, como o apóstolo Paulo, não tinha nem beleza, nem tampouco formosura. Conta a tradição que o apóstolo Paulo era baixinho, ele tinha a perna arqueada, e o apóstolo Paulo ainda tinha aquele nariz muito comum, né, na região, entre os judeus, entre o povo oriental, aquele nariz que meu pai dizia que era o nariz de papagaio. Então, quando Paulo chegava, a sua presença não era uma presença a ser notada pela beleza, pela exuberância, pela formosura. Alguns diziam até o seguinte, que Paulo era ousado ao escrever, mas a sua presença física, ela era frágil. E a gente às vezes tem esse hábito, né, de olhar mais o exterior do que o interior.
a gente se deixa levar, a gente se encanta muito mais por aquilo que é externo do que por aquilo que é interno. Eu não esqueço um momento em que eu fui fazer uma palestra numa igreja. Eu ainda era seminarista e um colega já era pastor, pastoreava aquela igreja. E eu cheguei lá para pregar, a convite de um presbítero, como seminarista. Eu abri a palavra e eu comecei a falar sobre a reforma protestante. E quando terminou a minha palestra, o pastor da igreja que me conhecia do seminário pegou o microfone para terminar o trabalho e ele disse assim: eu conhecia o Carlos Henrique lá do seminário, mas olhando para ele, eu nunca poderia imaginar que ele falasse dessa maneira com a qual ele fala. E aí eu que também não sou de deixar para trás, pedi licença e falei de maneira jocosa: feinho desse jeito ninguém dá muito crédito, né? Sabe por quê? Porque infelizmente a gente pensa que as pessoas importantes, os grandes oradores, as pessoas mais significativas são brancas, são loiras, são altas, são magras, são malhadas. É essa a ideia que se tem. Mas, na verdade, Paulo nos mostra nesse texto que ele não queria de maneira alguma que o Evangelho fosse difamado. Paulo mostra que ele tinha um papel a desempenhar da parte de Deus e ele não iria desistir tão cedo. E eu queria dizer para você mais uma coisa nesta manhã, usando as palavras de João Calvino. João Calvino também disse algo muito precioso, eu queria ler para vocês. É a segunda frase que eu cito dele, porque não tem como não citar. Ele escreveu assim: aquele que é desviado do seu dever pela maldade dos homens, simplesmente prova não haver olhado só para Deus. Preste atenção. Aquele que é desviado do seu dever pela maldade dos homens, simplesmente prova não haver olhado só para Deus. O que é que ele quer dizer para nós aqui? Ele quer dizer que ele tinha uma missão, ele tinha um papel a cumprir, e ele era resoluto. Ele queria chegar até o final da sua carreira. Por isso ele mesmo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Era uma missão que ele havia recebido da parte de Deus e ele iria cumprir, custasse o que tivesse que custar. E eu digo a você, nós que temos chefes sobre nós, o que a gente faz quando recebe uma determinação do superior? A gente cumpre. Quando nós temos uma missão que nos está proposta, nós nos empenhamos ao máximo para realizar o nosso trabalho da maneira mais eficaz. E aí eu digo a você, se Deus te chama, se Deus te convoca para uma peleja, para uma guerra, para uma missão, o que você faria? Você iria desistir por conta da oposição? Você iria desistir por conta das pessoas que, porventura, viessem a falar mal de você? Ou você continuaria sabendo que aquela missão precisaria ser cumprida, porque ela foi entregue e confiada a você pela pessoa do bendito Deus revelado em Jesus Cristo? Vocês entendem o que eu estou falando? Talvez na vida de vocês, cada um de vocês, estejam até fazendo algum tipo de associação com o que vocês passam, com o que vocês vivem. E aí, quando chega no capítulo de número 6, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na paciência, veja comigo, na paciência, nas aflições,
nas privações e nas angústias. E eu fiquei pensando, o que seriam essas coisas que o apóstolo está dizendo? As aflições são, na verdade, as tribulações da vida, que nos pressionam, que vêm contra nós, que nos colocam contra a parede. São essas situações da vida, as aflições, são as circunstâncias que pesam sobre mim e que pesam sobre você também. Tem pastores que têm uma dificuldade imensa de fazer algumas coisas, dentre elas, visitar hospitais. Mas eu digo para você que não existe um lugar mais rico de aprendizado para nós do que os hospitais. Na última semana, porque hoje é uma nova semana, fui visitar uma senhora de 98 anos. E talvez Deus quisesse que eu fosse ali pela última vez. E quando eu chego no hospital, me dirijo ao segundo andar, ao setor onde se libera as visitas em UTI. E eu ia fazer uma visita a uma irmã da nossa igreja, a irmã Lenilda. E há poucos instantes, uma senhora que ali estava já havia perguntado: existe algum pastor aqui? E o rapaz atendente disse: não, mas de vez em quando aparece algum. Ela estava perguntando possivelmente se havia um capelão no hospital, mas não havia. E quando ela acaba de perguntar, quem chega? Chega eu. Uma visita religiosa para a dona Lenilda, e nessa hora ela fala: é um pastor, eu acabei de falar com ele, será que o senhor poderia visitar a minha mãe? Eu falei: e minha mãe foi esposa de pastor, meu pai já morreu. Eu falei: com certeza eu irei visitar. Eu vou lá em cima, e quando eu retornar, eu irei visitá-la. Fui lá visitá-la, visitar a irmã Lenilda, voltei e visitei essa senhora. E ela ficou assim numa alegria muito grande. Pude conversar com ela, orei com ela e o marido. Depois me deram uma carona para Icaraí, que eu tinha vários compromissos, e me presentearam com um livro que conta a história da chegada do Evangelho através dos batistas na região de Magé, Santo Aleixo, aquela região ali. E eu falei: gente, que oportunidade, que momento sem igual. E nesses momentos eu fico pensando que a missão que Deus me deu e deu também aos pastores é uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo é um trabalho essencial para a sociedade, é um trabalho digno, e que nós que somos pastores precisamos olhar para essas tarefas com amor, com poesia, com entendimento daquilo que Deus deseja de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele passava por tribulações, passava por aflições. E quando ele diz tudo isso, ele quer que a igreja de Corinto entenda uma coisa: que ele amava a cada um deles. Era essa certeza que ele queria infundir no coração daqueles irmãos. Eu amo vocês. Mas não amo apenas de palavras, de retórica. Eu amo vocês de maneira concreta. Eu passei o que eu passei no meu ministério por conta de amar vocês. E ele diz mais, ele diz também: nas privações, das dificuldades diárias, daquilo que é essencial à própria vida e à subsistência. Ou vocês acham que os pastores são muito bem de vida? Ou você acha que todos os pastores têm uma vida nababesca? Não, a grande maioria dos pastores luta, trabalha, passa por dificuldades por conta do ministério que abraçou. E se você perguntar a maioria deles, aqueles verdadeiramente vocacionados, se eles querem voltar atrás, se existe alguma coisa maior que eles poderiam fazer e que apetecesse às suas almas, eles diriam de maneira pronta: não há nada mais significativo que mais me anime a fazer do que viver e pregar o Evangelho.
E é disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, vocês têm dúvidas ainda sobre o meu amor por vocês? E é engraçado que as pessoas que a gente mais ama na vida, às vezes têm dúvidas sobre o nosso amor. Não é assim? Às vezes a mulher da gente não tem muita certeza se a gente a ama. Às vezes o nosso filho tem dúvidas sobre o amor do pai. Mas são justamente as pessoas que a gente mais devota carinho, afeto, amor, de maneira prática. A gente ama, mas às vezes se duvida. E a igreja de Corinto tinha uma profunda dúvida sobre a lisura, sobre o comportamento e sobre o amor que o apóstolo Paulo nutria por cada um deles. E aí, meus irmãos, outra coisa importante, o apóstolo Paulo fala que também ele passou por angústias. São aquelas experiências que nos colocam contra a parede, que nos deixam sem saída. O termo grego aqui, eu fui pesquisar, o termo grego traz a ideia de um lugar estreito. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, uma pergunta retórica, não carece de resposta, mas só para você pensar. Alguém aqui já fez uma ressonância nuclear magnética? Alguém já fez? Já, né? Eu fiz. Irmãos, eu acho que não existe experiência pior. E eu, querendo ser esperto, eu falei, essa fechada eu não vou fazer. Eu vou procurar um lugar que tem uma aberta. E encontrei, sabe aonde? Num lugar paradisíaco, São Gonçalo. E lá fui eu, lá para Alcântara, só para não fazer a ressonância fechada. E aí, quando eu entrei para fazer a ressonância aberta, eu vi que era tão ruim quanto a fechada. Eu falei, se essa parede, se esse negócio cair em cima de mim, eu estou frito, vai me esmagar. Aí o rapaz me deu um consolo, né? Ele me disse assim, olha, o senhor vira a cabeça para lá e fica me olhando lá no aquário. Aí eu falei, tá bom. E aí fiquei olhando para ele assim, né? E quando ele sumia, meu Deus, que agonia que dava. Eu só tive uma solução. Sabe qual foi a solução? Eu fiquei orando. Eu falei, tem tanta gente doente, né? Eu vou usar esse tempo aqui, desconfortável, para orar pelas pessoas que eu sei que estão precisando, que estão sofrendo. O apóstolo Paulo tenta, de maneira muito clara, objetiva, mostrar o quanto ele amava aqueles irmãos. Depois, irmãos, quando a gente olha para o texto, veja comigo na sequência, ele fala assim, versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo está dizendo que ele trabalhou de maneira extenuante em prol daqueles irmãos. Não foi pouco trabalho, não foi muito trabalho, foi muita dedicação. Eu queria dizer para você uma coisa nesta manhã ainda. A gente vive numa época midiática, numa época da informática. E tem muita gente que pensa que pastor não faz nada, né? Que o pastor só aparece domingo para pregar a mensagem e somente isso. O restante da semana ele dorme e come. É o que pensam. Irmãos, não é assim. E por vivermos numa época midiática, nós somos obrigados, às vezes, a colocar tudo. Eu não coloco tudo, mas coloco algumas coisas. Tudo o que a gente faz na internet. Sabe por quê? Porque é necessário não somente fazer, infelizmente, mas a gente precisa mostrar que faz, que está fazendo. Pastor, o senhor é louco? Vai botar que está no hospital? Tá... Não, mas eu tenho que botar. Porque senão está arriscado alguém dizer, o pastor não foi me visitar, o pastor não foi me ver, sabe? Essas coisas todas que parecem um tanto quanto esquisitas, elas acontecem no ministério pastoral. E o apóstolo Paulo é a grande prova disso.
Um homem que dedicou a vida, que entregou a sua história, que viveu somente para o Evangelho e ainda assim o seu ministério era questionado. E aí ele fala para nós que dormiu pouco em alguns momentos, fez vigílias, viveu tumultos e foi expulso de cidades. Paulo não foi muito honrado. E é curioso dizer que existe uma história que numa igreja batista foram escolher um pastor para a igreja. E aí sabe o que aconteceu? A junta diaconal, porque lá são diáconos, saiu à procura de um pastor. E aí veio um diácono que trouxe o currículo de um pastor e falou para os irmãos assim: esse pastor aqui é o meu indicado para concorrer à eleição, então pode ler o currículo dele. E aí ele começou a ler. Ele anteriormente perseguiu o Evangelho, foi preso diversas vezes, ele foi surrado, açoitado, foi expulso de algumas cidades. E aí foi trazendo todo aquele relatório, né, o currículo. Fundou algumas igrejas, mas viveu também perseguições. Não foi muito bem compreendido por alguns. E aí, irmãos, os irmãos disseram assim, quase que em uníssono: que isso? Esse irmão não serve para ser o nosso pastor? E aí o diácono que havia indicado aquele pastor disse assim: meus irmãos, o pastor, o candidato a quem eu me refiro, é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. E aí depois de falar de tudo aquilo que Paulo fez voluntariamente, de maneira amorosa, dedicada por aqueles irmãos, o apóstolo Paulo agora vai falar da sua conduta moral. Porque em alguns momentos você não pode apenas ser uma pessoa correta moralmente. Você tem que mostrar que você é correto moralmente. E aí o texto nos diz assim, veja comigo. Depois que ele fala no versículo 5, entra no versículo 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Aí repare comigo uma coisa aqui importante. Paulo diz que ele era casto, ele era puro. Ele sabia que o ministério pastoral exigia dele santidade. O ministério pastoral requer santidade. O pastor precisa ser um homem de moral ilibada. No saber, na longanimidade. Eu fiquei pensando na longanimidade, longo ânimo. E por que longo ânimo? O apóstolo Paulo fala que ele tinha longo ânimo, longanimidade, paciência, num certo sentido. Paulo está dizendo que ele tinha a capacidade dada por Deus de suportar pessoas difíceis. E eu pergunto a você nesta manhã, você que trabalha numa repartição pública, você que trabalha numa empresa, você que tem uma família, todo mundo é fácil de levar? Todo mundo é fácil de lidar? Nós temos pessoas que são difíceis ao nosso lado. Verdade? Tem ou não tem? Nós temos pessoas que são difíceis e nós precisamos de longanimidade com essas pessoas. Muita paciência. E é curioso dizer para você uma coisa. Se você não tem, você é um privilegiado. Mas geralmente nós temos pessoas assim. E é curioso dizer para vocês o seguinte. Teve um pastor da minha relação. Esse pastor foi pastor de uma igreja, fez um belíssimo trabalho. E chegou o dia que finalmente ele ia trocar de igreja. O pastor agora não ficaria mais naquela congregação, ele agora iria para outra igreja. Aí pensa comigo uma coisa. Havia naquela igreja um presbítero que era uma pedra no sapato dele. Tudo que ele fazia, o presbítero era contra. Tudo que ele fazia, o presbítero reclamava. Não aceitava nada do que ele fizesse.
Agora, olha que coisa curiosa, irmãos, preste atenção nisso. Só que chegou o dia, olha que coisa, só que chegou o dia do pastor ir embora da igreja. Tudo resolvido, ele acabou de pregar seu último sermão, foi à porta, como nós fazemos, para cumprimentar as pessoas. E aí todo mundo falando com ele, que Deus abençoe o seu ministério, para onde o senhor vai, não sei o quê. De repente, irmãos, vem aquele presbítero que durante anos ficou no pé do pastor. E vocês não sabem o que ele disse para o pastor. Virou-se para o pastor e falou assim: olha, você está indo embora, mas na minha opinião, não existe uma outra pessoa melhor para ser o pastor da nossa igreja. E a gente fica pensando, a pessoa durante anos criou conflito, picuinhas, atrapalhou, e na hora que o sujeito vai embora, diz que ele era a melhor pessoa para exercer o ministério naquela igreja. E aí eu digo a você, vai entender cabeça de juiz e vai entender cabeça de crente. A gente não sabe o que vem por aí. E foi isso que ele viveu. E Paulo está dizendo para a gente que ele tinha longanimidade. Eu quero dizer para você nesta manhã, seja na igreja, seja na repartição pública, seja na sua empresa, seja na corporação, você precisa de longanimidade, de muita paciência. Deixa Deus cuidar das coisas. Deixa Deus operar através das circunstâncias, porque Ele mesmo vai te conduzir em triunfo segundo o seu próprio querer. Persevere, continue, porque Deus há de fazer grandes coisas. E aí, gente, o apóstolo Paulo diz também que ele tinha paciência, né, diz o texto. E paciência, eu fui pensar um pouco sobre isso. Paciência para suportar circunstâncias difíceis. Sabe aqueles momentos em que você não vê o resultado do que você está fazendo? Você tem certeza que está fazendo o correto, o acertado, o melhor, mas o fruto, o resultado que você tanto esperava, não está sendo colhido. Nessas horas, nós precisamos de paciência. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos remete aos dons espirituais. Paulo está dizendo que os dons espirituais são essenciais para que a gente viva na terra, para que a gente passe pelas coisas que nós passamos e enfrentamos. Nós precisamos do Espírito Santo em nós, porque Ele é, na verdade, o Deus que vive em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo, e é Ele que nos fortifica, é Ele que nos dá a base, a estrutura para enfrentarmos as adversidades na vida. E aí, quando você olha para o texto, irmãos, você vai ver também que uma outra coisa que ele fala aqui, veja comigo, ele fala num amor não fingido. Paulo era autêntico, o que ele dizia era o que ele praticava, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Paulo está dizendo que existe uma armadura de Deus, como diz Efésios capítulo 6, versículo 10 e seguintes. Paulo está dizendo assim: olha, eu só consegui vencer porque eu vesti, eu usei a armadura de Deus. Eu usei os recursos que existem em Deus para eu vencer todas as dificuldades enfrentadas por mim. Se você não sabe, eu quero te dizer que Deus é contigo por onde quer que você for. E se Deus é contigo por onde quer que você for, por onde você andar, é necessário que você vista a armadura de Deus. Não é armadura no sentido literal dos gladiadores do passado, dos guerreiros do passado, mas é uma armadura espiritual. Porque Deus, em alguns momentos, levanta pessoas como eu, como vocês, pessoas simples, frágeis,
aos olhos do mundo, insignificantes, para Ele fazer coisas extraordinárias. E para tanto, nós precisamos nos preparar espiritualmente, fazendo uso da armadura de Deus, porque existem ambientes que nós adentramos, que eles são ambientes com uma estrutura espiritual muito negativa. Existem lugares que nós passamos, que a maldade espiritual, que os vínculos com seres espirituais da maldade são vinculados ali. Existem estruturas corruptas e perversas que já estão estabelecidas. E nós precisamos, como servos e servas de Deus, desse preparo, dessa força que vem do Senhor para enfrentar todas essas coisas. E por fim, no versículo de número 8 em diante, Paulo vai usar diversos paradoxos. Hoje a gente fala de paradoxo como se fosse contradição. Mas, na verdade, paradoxos são aparentes contradições. Mas quando a gente vai analisar melhor, não são contradições. Paulo diz aqui assim, veja comigo, versículo 8: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Porque na percepção das pessoas, elas estão tão confusas, que elas são capazes de aplaudir o falso e não aplaudir o verdadeiro. Elas são incapazes de reconhecer o que é fraudulento daquilo que é de fato honesto, correto e verdadeiro. É como uma nota de 50 ou de 100 reais. A gente tem dificuldade às vezes de reconhecer qual é a verdadeira, qual é a legítima. E ele fala que, embora pensassem dele que ele fosse enganador, ele tinha convicção de quem ele era. Ele era verdadeiro. Você tem convicção sobre a sua vida, sobre você, quem você é? Ainda que falem que você é incapacitado, ainda que falem que você é um sonhador, ainda que falem que você é uma pessoa de mau caráter, se você souber quem você é em Deus, você vai superar, você vai vencer. Todas as armadilhas cairão e você vai sobreviver. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Paulo está dizendo, tudo que eu passei poderia ter me levado à morte, mas eu estou bem vivo, embora muita gente pense que eu vou ficar pelo caminho. Eu quero te dizer nesta manhã que em Deus nós faremos proezas, que em Deus nós iremos superar as dificuldades que se apresentam diante de nós. Aos olhos de todos, pode parecer que nós estamos morrendo e definhando, mas nós estamos vencendo, superando, crescendo em Deus. E isso você precisa ter muito firme na sua mente. E aí, finalmente, o texto vai dizer, entristecidos, mas sempre alegres. A capacidade de passar por lutas, por injustiças, por problemas, mas ainda assim não perder a poesia, não perder a alegria, não perder a capacidade de rir até mesmo das dificuldades e das tragédias. Nós precisamos ter essa capacidade, porque ela é dada por Deus, apesar de todas as lutas que vêm contra nós. Ele diz mais, pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. O termo pobre aqui fala de penúria total. Alguém que aos olhos de todos do mundo não tem recursos,
está desprovido de poder, de influência, de fama, de tudo que o mundo busca. Mas que ainda assim, são pessoas usadas por Deus para enriquecer muitas vidas. Como Paulo enriqueceu a vida dos irmãos de Corinto? Não era por nada que fosse próprio dele, mas Paulo enriqueceu aqueles irmãos com o poder de Deus, com a mensagem do Evangelho que o Senhor Deus havia confiado a ele. Com a mudança, com a história, com a transformação, com a sinceridade, com a verdade, com a coerência da sua própria vida. Paulo, não tendo nada, ele enriquecia a muitos. E Deus, Ele quer usar pessoas como eu, como você, para enriquecer a muitos. Porque muitos não estão precisando de riqueza material, de mais uma casa, de mais um carro, de mais uma propriedade. Mas muitos estão precisando daquilo que nós temos comunicado por Deus: amor, graça, palavra de salvação. E eu e você somos instrumentos da parte dele para que essas pessoas sejam enriquecidas com as bênçãos do Senhor. E qual é a maior bênção do Senhor? Conhecê-lo, conhecer Jesus, ser salvo, ter o perdão de pecados, ter a oportunidade de começar de novo a história, de agora viver a vida plena, entendendo que tudo que você faz tem um sentido da parte de Deus. Sua vida tem um propósito, porque Deus mesmo te chamou, Deus mesmo te vocacionou para a salvação. E a partir daí, você vive para a glória do seu próprio nome, do nome dele, do nome de Jesus Cristo. Eu quero orar neste momento, encerrando o nosso culto. Eu quero pedir pela sua vida. Talvez você esteja, assim como o apóstolo Paulo, querendo provar que você ama pessoas, que você tem um coração contrito, que você é alguém verdadeiro, autêntico, embora muita gente pense que não seja assim. Talvez você esteja diante de desafios muito fortes. E talvez a experiência do apóstolo Paulo sirva para você de encorajamento, para você enfrentar tudo aquilo que te espera e que te aguarda. O apóstolo Paulo pôde dizer ao final da sua vida: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se Deus te deu uma missão, Ele vai estar ao seu lado para que você cumpra cabalmente o seu papel, custe o que custar, até o final de seus dias. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer por esse capítulo tão rico, tão profundo ao nosso coração. Queremos te louvar, ó Deus, porque essa página da Tua Palavra nos ensina a viver a nossa vida de maneira diferente, a combatermos o bom combate, a vivermos de maneira coerente a vida, com muita alegria, com muita paixão. Ajuda-nos, Pai, a viver assim. Que nesta manhã seja manhã de salvação. Ó Deus, seja o tempo oportuno para que muitas pessoas possam abrir o coração para Jesus Cristo. Hoje é o tempo, hoje é a oportunidade. Nós não podemos perder esse momento que o Senhor nos concede. Pai, obrigado pela Tua Palavra, que é tão linda, que é tão inspiradora para nossas demandas diárias, para o nosso dia a dia, Pai. E nós só podemos Te agradecer por essas lições espirituais e práticas para a nossa vida. Ó Deus, fica conosco, leva-nos em paz e nos conceda uma excelente semana. É o que nós Te pedimos, Pai, e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus.
Amém. Vamos ficar em pé, queridos, e receber a bênção apostólica. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.